Olá, amigos, telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Quem vos cumprimenta é o Rav Shai. E este é o programa Or Teshuvá, ou Luz para o Retorno. E que retorno? Retorno às raízes judaicas do primeiro século. É muito bom ter você conosco, nos acompanhando nestes programas e por esse meio de divulgação. No programa anterior, nós falávamos aí sobre a morte de Estevão. Estevão foi levado perante o conselho, perante o sinédrio, pesando contra ele a acusação de que ele era um blasfemador, que ele falava contra o templo, contra Moisés e contra a lei, e contra a Torá. E essas testemunhas haviam sido compradas, ou alguns homens dentre o povo de uma determinada sinagoga ali daquela região foram subornados, foram comprados e organizaram, ou eles mesmos, quem sabe, se apresentaram como testemunhas neste processo contra Estevão e levaram Estevão perante o sinédrio. Para que a gente se situe melhor, nós vamos ver aqui as acusações que foram levantadas contra Estevão. Capítulo 6 de Atos, verso 11, diz o seguinte: Então subornaram uns homens para que dissessem: Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo e os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. E veja bem, e agora eles citam aqui Yeshua, porque nós lhes ouvimos dizer que esse Yeshua Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Vocês viram bem que coisa curiosa, né? As falsas testemunhas, além de falar que Estevão iria se levantar contra além de falar que Estevão falou contra Moisés, contra a lei e contra o templo, eles acrescentaram isso, que Estevão pregou que Yeshua havia dito que iria destruir o templo. Yeshua iria destruir o templo. Há de destruir este lugar, o templo, e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então vejam que coisa interessante, não é? Quer dizer, mas Yeshua destruiu o templo? Não. Yeshua morreu antes, Yeshua morreu e somente no ano 70 ou 30 e poucos anos mais tarde, o templo foi destruído com a invasão de Roma. Mas eles acrescentaram ali, ele anuncia que esse Yeshua Nazareno vai destruir o templo, esse lugar. E vai mudar os costumes que Moisés nos deu. Mas talvez vocês não estejam entendendo o que eu estou vendo aqui nesse versículo. O que as pessoas aprendem hoje? Não é exatamente isso? Não que Yeshua destruiu o templo, mas que Yeshua mudou os costumes que Moisés deu? Não é isso que a gente vê hoje? As pessoas entendendo que não é necessário observar o Shabat, que não é necessário celebrar as festividades judaicas, que não é necessário cumprir a Torá, que a Torá era para aquele tempo. É interessante, as acusações atribuídas a Estevão foi que o levariam à morte.
E essas acusações são cridas hoje. Não é uma coisa curiosa? Na verdade, Estevão nunca Estevão ensinou nada disso. Isso eram falsas acusações, que por fim levaram Estevão ao apedrejamento e à morte. Agora, de acordo com a Torá, para julgar uma pessoa, tinha que ter mais de uma testemunha. Eu já dizia isso no programa anterior. Uma testemunha só, uma suspeita, uma acusação sem provas, não levaria ninguém a um tribunal. Tinha que ter provas, tinha que ter testemunhas, e mais de uma. De acordo com a Torá, uma testemunha só não servia, definitivamente. E eles, obviamente, pelo suborno, conseguiram reunir um número suficiente de testemunhas, confessando as mesmas mentiras, que Estevão era um pregador contra o templo, contra Moisés e contra a Torá, e ainda mais que ele anunciava a destruição do templo, que seria destruído pelo seu Messias, Yeshua. Estevão foi levado à morte. Agora, a morte de Estevão foi justa? Nós temos que entender duas coisas aí. Estevão, os motivos pelos quais Estevão foi condenado eram motivos justos. Só que eram falsos. Então, onde é que está o erro aí? O erro está no fato de que os juízes não fizeram aquilo que a Torá determina. A Torá, por exemplo, diz que os juízes devem inquirir bem as testemunhas. Ou seja, investigar, chamar as testemunhas e investigar com profundidade os argumentos e a própria testemunha, inquirir bem para ver se a testemunha não está mentindo. E é o que provavelmente tenha faltado. Ou estavam muito bem preparados, porque vejam bem, quando uma testemunha era vista como falsa testemunha num julgamento, e era provada que aquela testemunha era falsa, quem morria apedrejado era a falsa testemunha. Então, as testemunhas sabiam disso, da gravidade que seria para elas se fosse constatado que eram falsas testemunhas, que eram compradas. Elas seriam apedrejadas. No lugar de Estevão, Estevão seria liberado. Mas foi uma coisa muito bem trabalhada, de maneira que todas elas foram inquiridas e os juízes se convenceram de que aquilo era verdadeiro e apedrejaram Estevão. Então, o julgamento foi justo se considerar que teve testemunhas, que as testemunhas disseram tudo a mesma coisa, mas foi injusto porque as testemunhas eram falsas. Então houve uma falha no julgamento, ou uma falha nos juízes que não fizeram muito bem o trabalho que deveriam fazer. Agora, eu estou comentando isso por quê? Eu quero voltar no assunto do programa anterior. Porque se Yeshua tivesse ensinado contra a Torá nos seus dias, se ele aparecesse depois ali do anúncio de Yohanan, de João o Batizador, que veio como um precursor, veio como Elias, como um precursor, de acordo com a palavra dos profetas, se Yeshua tivesse aparecido, você vê que ele aparece ainda como menino aí, ali na fase do seu bar mitzvah, aos seus 12 anos, ele aparece no meio dos doutores
ensinando os doutores, os mestres. Então, contra a Torá, ele não estava ensinando. Como é que ele teve acesso para discutir, para ensinar até mesmo os doutores da lei dos seus dias? Isso prova, com certeza, que Yeshua, desde menino ainda, ele ensinava de acordo com a vontade de Deus. E ele ensinava de acordo com a Torá. Muitas vezes ele foi abordado, um dos mestres daqueles dias perguntou para ele qual era o maior mandamento. Ele disse: ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aquele sábio da época admirou da resposta de Yeshua e aprovou a resposta de Yeshua. Então, em momento algum, Yeshua ensinou contra a Torá. Nunca ensinou contra a Torá. Ele pode ter tido ali alguma dissensão com respeito a tradições, não todas as tradições, porque existem boas tradições até hoje. Já o Rachali, o apóstolo Paulo, fala: e retendes as tradições como vô-las entreguei. Então, tradições também são boas. Não é tudo tem que estar escrito na Bíblia, tudo. Não. Tem tradições decorrentes da lei oral, da maneira de viver do nosso povo, são boas tradições. Muitas das tradições do nosso povo são verdadeiras cercas para nos impedirem de transgredirmos a Torá. Então, Yeshua, ele nunca ensinou contra a Torá. Algumas dissensões, como eu disse, foram sobre certas tradições. A gente pode ver, por exemplo, um fato interessante. Uma vez Yeshua fala de alguns preceitos da Torá, como, por exemplo, não matar. E ele disse que todo aquele que ofende a um irmão sem motivo está matando o irmão. Imagine. A gente pensava que não matarás era só mesmo tirar a vida da pessoa, mas não. Quando nós ofendemos um irmão, nós estamos matando ele. Quantas vezes nós matamos pessoas? Pela ofensa, por uma palavra que falamos. Tanto é que Yeshua falou: se você estiver lá diante do altar com a tua oferta, e você se lembrar do que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro no teu irmão. Deixa ali a tua oferta num cantinho ali, vai lá primeiro no teu irmão, reconcilia com ele e depois volta e apresenta a tua oferta. Continue conosco.